Nunca, mas nunca faça isso que eu vou passar para você numa negociação. Na aula de hoje eu vou te explicar o que você não deve fazer. Além de dar muitas dicas de estratégia, do que fazer numa negociação, como lidar com o cliente e tudo mais, eu também quero passar para você o que você não pode pecar. Porque pode te prejudicar nessa mesma venda que você está negociando ou quem sabe um pouco mais a longo prazo. Então vamos lá. Uma das coisas que muitos vendedores pecam é quando eles se intimidam pela proposta final do cliente. Quando eles se intimidam, quando a pessoa faz uma conta da proposta. A pessoa fica nervosa, ela fica um pouco ansiosa no sentido de que pode perder a venda porque o cliente não aceitou o valor, já corre para o gerente, para o supervisor, para o diretor pedir um desconto. Já digo para vocês, eles não gostam muito disso, tá? Então tem que tomar um cuidado, os gerentes no caso, né? E não te ajuda em nada. Por quê? Eu já trabalhei com diversas equipes de vendas e sempre tive vendedores que não se davam bem quando o cliente trazia uma contraproposta, ficavam muito nervosos, viam me pedir desconto, negociação, condição, e via que a pessoa ficava aflita, era mais o emocional que ficava abalado. E já tive vendedores que não tinham problema nenhum, o cliente fazia uma contraproposta e ele continuava com a mesma negociação e acabava fechando. Então, poxa, o que acontece, né? O que acontece é a parte da intimidação. Quando você vê que pode acabar perdendo a venda e a pessoa ainda está te dando uma contraproposta, quer dizer que ainda tem algum tipo de esperança. Então você fica nervoso, quem sabe vai vender, mas não exatamente da condição que você queria. Então esse emocional acaba vindo. Então, o que a gente precisa prestar atenção? A maneira que eu vou reagir quando o cliente me traz uma contraproposta. É algo positivo, porque o cliente ele quer comprar, ele quer contratar. Mas ele é um bom negociador e ele quer ver o quanto que pode tirar de você. Então, quando o cliente vem com uma contraproposta, a gente tem que analisar o seguinte: ele quer contratar e quem sabe se eu manter o mesmo valor que eu tenho e só explicar para ele que eu não consigo mudar esse valor e quero entender mais essa dúvida do porquê que ele quer um valor menor, ele quem sabe vai acabar finalizando essa venda comigo hoje. Ele só está vendo se de repente eu não vou acabar liberando mais. Sabe aquela coisa que acaba sendo até natural? Quando você vai no supermercado e passa no caixa, você não pede desconto para a menina do caixa ou para a pessoa do caixa que está ali. Você não pede porque você já sabe que não é normal pedir desconto para eles. Não tem desconto em supermercado. Não posso falar que se estudante paga meia, se não dá uns 5% de desconto, chama teu gerente lá para me dar um desconto aqui nesse monte de comida que eu comprei. Não existe isso. Então isso é algo que a gente tem que levar para o nosso mundo dos negócios, independente se é varejo, se é contratação de serviço, independente disso, né? Ah, Paulo, mas tem outras empresas que vendem com desconto, que o cliente vai lá e pechincha, beleza, mas aí que a gente tem que trabalhar o nosso diferencial, o porquê que a gente não trabalha com algum tipo de desconto, com algum tipo de contraproposta, e eu tenho que falar isso de uma maneira bem neutra, porque o fato em si não é dar desconto ou não dar desconto. Isso daí eu vou passar num outro vídeo. O fato em si é o quanto que eu fico nervoso com isso. Então você não pode se intimidar quando o cliente vem com uma contraproposta. Segunda dica, que é bem parecida com a primeira. Você não pode entrar em pânico e acabar fechando uma venda com o cliente numa condição errada, que a tua empresa, quem sabe, não poderia fazer. Sabe quando o vendedor acaba dando um desconto a mais, uma condição de parcelamento a mais que a empresa nem faz, mas acabou liberando? E por que ele libera às vezes? Geralmente ele libera porque o cliente deu uma apertada, deu uma intimidada na negociação, que tem a ver com a primeira dica, mas geralmente o vendedor faz isso quando ele está com o seu próprio prazo apertado. Ele está para bater a meta, falta uma venda para bater a meta, ou é o último dia do mês, o último dia da semana da meta semanal, qualquer coisa que seja, ou uma venda com ticket mais alto, aí a pessoa acaba topando alguma condição que na verdade nem pode. Então tem que tomar um cuidado, porque o vendedor em si ele também vai ficar lembrando que uma vez você já liberou uma condição assim parecida. Então é o papel do líder do time já deixar bem claro que não existe condição nenhuma para qualquer tipo de cliente nesse sentido X aqui. Não pode fazer essa condição, independente de que seja, último dia do mês, última venda, não interessa, não pode fazer. Então a liderança tem que passar isso, né? Agora o papo é mais com você, vendedor. Se você faz isso,
uma vez, beleza, você falhou, não entendeu, caso você não tenha feito de caso pensado, né? Ok, mas se você repete isso, o time não confia mais em você, porque você é muito individualista, você está pensando somente no teu. Então, para você crescer dentro de uma empresa assim, você ter a confiança da empresa, do teu líder, dos teus colegas de trabalho, fica muito mais complicado. Então, a gente não pode estar em pânico e acabar liberando as coisas quando a gente não tem esse poder de liberação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba te prejudicando mais até a longo prazo ou médio prazo, não só no momento. Terceira dica que você não pode cometer de erro. Você achar que se o cliente me trouxer uma objeção em algo bem específico, vai significar que o cliente vai fazer uma objeção sobre a negociação inteira. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes, quando a gente está iniciando um atendimento com o cliente, quem sabe ele já vai trazer uma pequena objeção de valor. Sabe quando o cliente vai falar, mas isso daí deve ser caro, eu não quero pagar algo caro. Mas isso aqui não sei se resolve o meu problema por conta disso, daquilo. É uma pequena objeção que a pessoa já me trouxe no início, no meio de uma conversa, de uma negociação. E geralmente a gente está acostumado que a negociação vem lá no final, né? Quando a gente passa valores e tudo mais. Então a gente tem que... O que às vezes o pessoal peca? É que se o cliente já começa com uma ou outra objeção no início, a gente acaba achando que o cliente vai ter uma objeção inteira, vai ser um cliente difícil de lidar, e eu vou acabar liberando muito mais coisas que eu deveria. Eu já vou querer dar desconto, eu já vou querer ver condição, eu já vou querer apagar um monte de incêndio, sendo que nem fogo tem, ou tem pequenas chamas, né? Então, a gente tem que manter a calma. Às vezes o cliente traz uma objeção, e nem era uma objeção, era uma dúvida. A pessoa não entendeu algo, e ela acaba questionando. Às vezes, de acordo com a personalidade do cliente, ele questionou algo que parece que ele está um pouco mais irritado, ou ele está sendo um pouco mais ríspido. Mas não, às vezes é a personalidade dele de perguntar de alguma maneira. E a gente pode acabar pensando que é um cliente difícil de lidar, chato, e eu acabar estando nervoso na negociação inteira. Então a gente tem que tomar um cuidado para não pensar que sempre vai ser assim. Porque é normal. Nós mesmos como consumidores, quando a gente vai contratar um serviço, ou a gente vai comprar um produto, a gente vai ter dúvidas durante o caminho. A gente vai também ter pequenas objeções. Mas não quer dizer que eu estou fazendo isso porque eu já quero desconto, eu já quero uma condição diferente desde o início. É porque eu realmente estou com dúvida. E a última dica, pessoal, quem sabe é a mais importante, uma das coisas que eu mais falei na minha carreira, que pequei bastante quando eu iniciei nas vendas há muito tempo atrás, e sempre falo para o meu time, sempre falo para as pessoas que eu gosto e que trabalham com vendas. É meio clichê, mas a gente tem que falar. A gente nunca pode julgar pela aparência. E geralmente, pessoal, o pessoal fala sobre essa dica mais numa linha de tipo assim, não julgue pela aparência, porque uma vez eu vendi para um cliente que eu julguei pela aparência, vi pela maneira que ele estava vestido, pela maneira de falar, e eu achava que não ia vender e acabei vendendo. E que legal, então não julgue pela aparência, porque até a pessoa que a gente julga pela aparência pode acabar comprando. Não é porque ela está mal vestida que não compra. O pessoal dá essa dica. E cara, não é isso. Não é isso. A gente não deve julgar pela aparência porque é errado. É simplesmente errado. É somente isso. Nós, como pessoas boas, de boa índole, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência independente do que seja. Independente se é numa negociação, independente se é um amigo de um amigo, uma amiga de uma amiga, alguém que eu conhecia, a gente não pode, é errado. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente. E mesmo que a gente não gostaria que fizesse isso com a gente, é errado de qualquer maneira. Então, quando a gente já entende disso, que nas negociações eu não julgo pela aparência, porque é errado e ponto final, eu estou me lixando se a pessoa vai comprar ou não. É porque é errado. Simples assim. Então, claro que sim, que nem eu falei antes, né? As pessoas falam, tem gente que a gente julga e compra. Beleza, também tem isso para pensar um pouquinho. Mas a gente simplesmente não pode julgar. A gente tem que estar numa negociação pensando que eu preciso ajudar, independente de quem está na minha frente. Independente se é um cliente chato, se é um cliente que vai comprar ou não vai comprar, a minha função como vendedor é ajudar além de vender. Vender é a parte mais importante, é o que dá dinheiro no nosso bolso, tudo mais, tenho minhas metas para bater, só que a gente também tem que agregar coisas boas no mundo. E se todos os dias eu atendo pessoas, eu tenho que agregar coisas boas para essas pessoas também. Então, nunca, mas nunca julgue pela aparência.
Pessoal, é isso. Eu fiz algo um pouco mais personalizado aqui sobre emocional. Então, são dicas para vendedores que têm um lado emocional e acabam pecando um pouquinho nisso, né? De entrar em pânico, achar sobre as objeções que vai ter objeções inteiras, julgar pela aparência, então um lado emocional que a gente tem que tomar um cuidado também. Então, espero que vocês absorvam bastante isso. Pensem na rotina de vocês, se de repente vocês têm um pouquinho de cada uma dessas falhas aí que eu passei, mas muito cuidado. E se você acertar nisso, com certeza o caminho está melhor andado aí para você. Valeu, dá o joinha, se inscreve, tamo junto, até a próxima.